Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do Café com Paula Belfort. Gente, tô feliz porque a minha primeira convidada dessa segunda temporada é uma pessoa muito especial na minha vida. Então, ela estar aqui hoje para compartilhar um pouco da nossa jornada. E ó, nos bastidores de hoje, a gente conversando aqui tomando um café. Eu me toquei que já tem 2 anos e pouquinho que a gente se conhece, que a gente tá junto nessa jornada. Então, chega de spoiler. Seja muito bem-vinda, Mayra. Boa noite a todos. Gratidão, Paula, pelo convite, gratidão pelo nosso encontro nessa vida. E é sempre uma honra compartilhar conhecimento com todos vocês. Gente, a Mayra, ela é minha coach do coração, a pessoa que cuida aí, que está comigo nessa minha jornada de evolução empresarial, de evolução pessoal. Então, hoje ela vai trazer um pouco aí de conteúdo, né, do que é o coach, qual a importância desse processo de coach, qual foi a minha evolução durante esse processo, essa jornada de 2 anos. Então, eu sei que tem muita gente que ainda tem dúvida, né, do que é o coach, qual é a diferença, né, que um processo de coach pode fazer na vida. E eu trouxe aqui um caso de sucesso, que eu já me vejo como um caso de sucesso, porque olhando para a Paula antes do processo de coach e a Paula de agora, gente, eu sou prova viva, sem dúvida, que realmente é uma metodologia, é algo que funciona. São ferramentas realmente que faz total diferença na vida de um ser humano. Então, Mayra, não, mas antes, calma, antes da gente falar da ferramenta, eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês como que a gente se conheceu. Vamos falar Sim, um pouco pessoal? vamos Essa sim. nossa amizade aqui, olha, quando as pessoas olham pra gente, é muito engraçado, porque somos pessoas totalmente diferentes. Acho que até pelo perfil aqui que vocês vão perceber da nossa conversa, do nosso jeito. A Mara já é uma pessoa assim mais reservada, eu já sou um pouco mais espaçosa, né, um pouco mais comunicativa, enfim. E a gente se conheceu fazendo a formação em coach na Febracis. Nós estávamos lá e de repente fomos fazer uma atividade e desde essa atividade estamos até hoje. O que que tem de se dizer? Que os opostos que se atraem. Mas, na verdade, o que acontece não é isso, né? Semelhante atrai semelhante. Então, nossos perfis comportamentais, eles são visivelmente bem diferentes, né? Na nossa atitude, na nossa forma de comportamento. Mas eu acredito que essa nossa relação, esse nosso encontro, é um encontro de propósitos. Então, na verdade, nós somos muito semelhantes quando a gente vai dar ênfase na questão de absorver um conhecimento e transformar a vida de outras pessoas através da nossa transformação. Então, acredito que essa relação, as nossas semelhanças, elas se complementam nesse sentido, na semelhança de propósito, na semelhança em termos de transformação das pessoas que estão à nossa volta. Nós nos conhecemos como alunas, né, dessa instituição da Febracis, que nós somos muito gratas, né, por tudo que a gente aprendeu lá, o nosso processo de transformação. E a gente comecei a ser a pro bono de Mayra, né, na época do curso, e depois eu virei cliente dela realmente do processo de coach. E aí a Mayra, ela veio me acompanhando durante toda essa jornada, que foi uma jornada bem difícil na minha vida, eu já compartilhei com algumas pessoas aqui, que eu estava no processo da minha vida que foi difícil, eu estava enfrentando algumas dificuldades empresariais. Resumidamente. Poxa, do momento. Nós nos conhecemos na Febracis, né? E desde então começou-se pelo processo de coach, só que no decorrer do tempo, a gente percebeu que nós tínhamos objetivos, propósitos bem parecidos. Foi então que a gente começou nessa parceria dentro do método Business Beauty. Se você não conhece, muito em breve, eu espero que você seja uma de nossas alunas. E aí, com esse meu processo de transformação, através da inteligência emocional, e o quanto que eu mudei, o quanto que eu evoluí, eu percebi que era indispensável a inteligência emocional dentro do nosso método. E isso é o nosso principal, na verdade, a inteligência emocional é o principal pilar do método Business Beauty, né? Então, através desse pilar, a gente já consegue ter, desde o primeiro, na verdade, do primeiro momento que a gente tem com as nossas alunas, né, Mayra, a gente já consegue perceber a evolução de todas as pessoas que entram dentro do método. Certo. Então, foi exatamente dessa forma. Nós somos muito gratas à Febracis, ao doutor Paulo Vieira,
por essa metodologia, essas técnicas extraordinárias que vem transformando inúmeras vidas, né, no mundo todo. E nós somos testemunhas dessa transformação. E a partir do momento que nós vivenciamos essa transformação na nossa vida, nós decidimos expandir, levar essa transformação por onde nós decidíssemos passar. Então, a Paula é sempre repleta de ideias, criatividade. Então, desde o primeiro momento que nós nos encontramos na aplicação das ferramentas, ela já tinha decidido inúmeras coisas a serem implementadas, nas quais nós conseguimos uma delas, né, Paula? Não sei se você lembra, esse ano, que foi o método presencial lá naquele espaço. Então, eu acho que é algo bem marcante da nossa história, do nosso encontro, é que em uma das etapas do curso, nós estávamos fazendo a formação exatamente no prédio onde aconteceu o método presencial desse ano. E aí a Paula, em uma conversa, ela falou: amiga, eu já visualizei tudo. Você vai estar aqui palestrando em um evento presencial que nós vamos fazer juntas. Lembra? Então, assim, foi muito significativo e foi muito emocionante para a gente vivenciar esse método nessa edição de 2023, presencial. Foi extraordinário. Então, a gente vê o quanto poderosa essa ferramenta é, quando as nossas visões extraordinárias, elas não são mais só visões, elas são experiências. A gente está experienciando hoje coisas que nós visualizamos lá no nosso processo. Exatamente. Mayra, e uma das coisas que hoje eu percebo, né, que eu consigo conquistar as coisas com mais facilidade justamente porque eu me desbloqueei. Né? E nesses 2 anos que antecede esse ano desse acontecimento do evento presencial, eu estava muito bloqueada. Então, muitas coisas não estavam acontecendo na minha vida, eu não conseguia mais ter tantas conquistas na minha vida, porque eu vinha de um bloqueio emocional. Então, isso que aconteceu naturalmente esse ano que a gente vivenciou, a gente visualizou, eu compartilhei isso contigo, a gente vai viver, a segunda edição vai ser aqui nesse prédio, vai estar lotado e a gente pôde realmente viver. Mas há algum tempo atrás eu não estava mais conseguindo visualizar, eu não estava mais conseguindo me ver vivendo os meus sonhos. Então, depois que a gente tem esse desbloqueio, que a gente se desbloqueia, tudo começa a fluir, tudo começa a realmente acontecer. Então, eu vejo que a gente sempre está no processo de evolução, né? Sempre temos que buscar e se conscientizar que nós somos um ser em constante evolução. Então, se a gente parar de querer evoluir, a gente vai sim estagnar. Então, o processo de coach, por exemplo, é algo que eu nunca deixo de fazer. Eu sempre estou renovando porque é importante para o meu crescimento pessoal e empresarial. Exatamente, né? A evolução é contínua, como o nome já diz, é um processo. Cada nova fase da vida, cada novo ciclo, você vai ter novos desafios. Então, o processo de coach, ele se baseia em você visualizar o estado que você está, analisar, eu não estou satisfeita com o que eu estou vivendo no momento, então eu quero chegar a um ponto B. A um ponto desejado, a um estado desejado que eu visualizo como meu estado de vida extraordinária. E aí eu vou definir, eu vou analisar quais são os impedimentos, o que está acontecendo, quais são esses bloqueios, como a Paula está falando, que estão me impedindo de chegar nesse ponto B. Então, é exatamente isso que o processo de coach trabalha. Mas só que esse nosso ponto A, ele vai mudando constantemente. Então, a cada fase da vida, nós vamos ter novos desafios, né? E aí nós vamos ter que trabalhar novas crenças e para potencializar os nossos resultados e atingir o próximo nível, o próximo patamar. Então, é algo sempre que é algo contínuo, é continuamente. Quais são os indícios, né, os sinais que uma pessoa ela precisa? Porque a gente sabe que a questão do processo de coach, para algumas pessoas, é claro que a gente percebe a evolução dessa profissão, a aceitação das pessoas, né, de querer passar pelo processo. Mas e para aquela pessoa que ela ainda não entende ainda o que é esse processo? Como que ela pode identificar de que ela está precisando para ela tomar aquele primeiro ponto de partida? O primeiro indício é a insatisfação com a realidade que você está vivendo. Se você está insatisfeito, se tem algo na tua vida, nos teus resultados, em algum pilar da vida, em alguma área da tua vida, que você indica que você não está satisfeito, que você
sabe que pode mais, sabe que pode fazer diferente, ou é algo que você vem lutando há muitos anos, você consegue ter um bom resultado, mas sempre você regride e volta para o mesmo ponto, ou seja, são ciclos se repetindo de forma contínua, sem que você veja o resultado que você acredita que você merece. Então, aí, se tem uma insatisfação com a vida que você tem hoje, o processo de coach pode te ajudar muito, porque ele vai te trazer clareza do que você está vivenciando e do ponto que você deseja chegar. E como eu falei anteriormente, dos impedimentos que você está encontrando para poder trilhar esse caminho em direção à vida que você quer ter. Então, não é questão de você ter uma patologia, de você estar em um quadro... Não. Um quadro no fundo do poço emocional, que você vai ter que procurar um processo de coach, que você precisa um processo de coach. Não. Se você tem um objetivo de construir uma vida melhor, de ter resultados diferentes na tua empresa, para o teu negócio, você está pronta para um processo de coach. E se você está disposta a assumir uma postura diferente, uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento para conquistar esse resultado diferente, é o momento de você passar pelo processo. E as pessoas, elas estão vivendo muito no automático, né? Elas não conseguem observar se elas precisam ou não, como é que tá as emoções. Elas não estão naquele equilíbrio. Mas elas querem e elas desejam, por exemplo, construir uma grande empresa, ter muitos colaboradores, gerir uma equipe, mas elas não estão conseguindo nem gerir as suas próprias emoções. E aí, muitas das vezes, esses empresários, né, eles começam a crescer, né? Às vezes até numa falsa impressão de crescimento, que é quando você começa a contratar pessoas, mas você não consegue ter controle dessas pessoas. E aí você começa a construir uma empresa dentro de um caos. Você vive um caos diariamente, você vive estressado, você começa a dizer que o funcionário não é comprometido, que ninguém está comprometido, que os resultados é tudo culpa do outro, né? E você não olha para si, não percebe os seus erros, as suas dificuldades, as suas limitações, como está o seu emocional, que você não tem nem condições nem de se gerenciar, e você quer gerenciar uma grande empresa. Paula, assim, eu não sei assim, o que tu achou em termos, quando a gente analisa o processo de coach, quando você se deparou com a autorresponsabilidade. Assim, para mim foi um processo muito doloroso, né? Na minha vivência, do meu processo foi muito doloroso, assim. E quando você dá de cara com a autorresponsabilidade, é um impacto muito forte. Como é que foi para ti isso? Porque isso que tu acabou de falar é você desenvolver o que a gente chama de autorresponsabilidade. Reconhecer, né, os seus erros, as suas fraquezas. E é muito doloroso, porque é muito mais fácil a gente culpar o outro do que assumir que a gente está errado, né? Por exemplo, eu comecei a perceber vários comportamentos que eu tinha dentro da minha própria empresa que antes eu não assumia que era eu, né? Eu sempre jogava isso culpa para o colaborador, para qualquer outra pessoa, e eu não entendia que não estava realmente conduzindo a minha empresa, mas porque eu não tinha inteligência o suficiente emocional para conduzir uma empresa. Então, eu, por exemplo, eu comecei a crescer realmente, ter uma equipe mais organizada, mais estabilizada, depois que eu mudei. Vamos falar quando do início, né? No caso, assim, como é que era o teu estado emocional quando tudo começou? É uma pegadinha, né? Olha, Vamos se eu for buscar lá de quando tudo começou mesmo, antes de eu te conhecer, era uma loucura, né? Inclusive, eu vou trazer até um ponto muito específico que foi dentro da nossa jornada, porque se eu for buscar lá de trás, aí vai ser mais caos ainda. Mas eu vou trazer um ponto muito específico, que foi, eu ainda estava nesse processo de autoconhecimento, né, de organização do meu emocional, foi quando eu resolvi fazer uma sociedade. Então, quando eu busquei essa sociedade, eu busquei uma pessoa que estava tão desequilibrada emocionalmente quanto eu. Então, quando não deu certo, é muito mais fácil você culpar o outro do que você assumir que você também não estava bem, né? Então, eu digo que foi, eu acredito, deixa eu ver quando foi mais ou menos isso. Na verdade, eu ainda nem tinha te conhecido, confundi aqui as datas. Não, foi antes mesmo, antes de nos conhecermos. Foi logo quando eu fiquei doente, que eu estava buscando um refúgio,
para me investir em algo que não dependesse de mim, dependesse do meu operacional, porque eu fazia atendimento, então a minha empresa ela produzia muito, ela faturava em relação àquilo que eu produzia. Então, quando eu me vi doente, qual foi a minha ideia, né? Eu, criativa como sou, tudo eu quero ter uma ideia, tudo eu quero solucionar, só que eu estava buscando solucionar da forma errada. Então, eu me vi ali saindo do operacional de forma muito brusca, porque eu não podia fazer atendimento. O que eu fiz? A ideia que eu tive: vou fazer uma sociedade com alguém para trabalhar para mim. Só que eu já tinha uma empresa e eu já tinha colaboradores. Só que essa empresa tinha colaboradores de uma forma desorganizada, de uma forma desordenada, não existia regras dentro da empresa. Eu era mais uma daquelas empresárias que saía contratando e colocava as pessoas para trabalhar, mas não existia ordem dentro da minha empresa. Agora me diz, se a empresa que eu tenho ainda não tem ordem, como é que eu vou expandir? Então eu decidi, por exemplo, abrir uma outra empresa em uma outra cidade, onde aquilo sairia totalmente do meu controle e eu nem tinha uma empresa autogerenciável. E essa pessoa que eu busquei uma sociedade, ela também estava muito frágil emocionalmente e passando por inúmeros problemas, né? Muito parecidos com os meus. E aí eu disse, vou montar uma empresa. Foi realmente quando eu perdi, né? Perdi essa sociedade, não deu certo, ficou só 3 meses abertas e eu decidi realmente fechar. Eu vi que eu não tinha condições de expandir. E aí, quando eu decidi fechar essa empresa, houve uma chateação, né? Eu não quis mais falar com essa pessoa, eu culpava, ou seja, eu não tinha autorresponsabilidade de entender que eu era a culpada, que eu decidi abrir uma empresa, que eu não entendi que eu não estava ainda pronta para expandir o meu negócio. Mas o fato de me sentir inútil naquele momento, né? Que eu não podia fazer atendimento, eu queria construir uma outra empresa, colocando alguém para trabalhar para mim. Então, foi quando eu percebi ali que eu não tinha inteligência emocional, que eu não tinha autorresponsabilidade. E aí, no processo de coach que eu fiz com você, foi que muitas chaves foram mudando, né, na minha cabeça. Eu fui entendendo, eu fui aprendendo a perdoar. Eu entendi que eu estava errada, que eu não estava pronta. E aí, eu acho que um dos ganhos que eu tive no processo foi aprender a perdoar, a me perdoar. E a perdoar também o outro. E quando eu passei por esse processo de perdão, eu me senti 100% leve, eu me senti maravilhosa, né? As coisas começaram a fluir na minha vida. Porque isso impacta muito na nossa vida, né? Quando a gente traz essas coisas mal resolvidas do nosso passado. Com certeza. E nesse episódio em específico, realmente foi a revelação da tua fragilidade emocional, da sua fragilidade emocional. Porque as nossas relações, elas funcionam como espelho. As nossas relações são maravilhosas para o nosso crescimento. Nós podemos usar essas relações para podermos modificar o nosso comportamento e melhorar nesse aspecto. Então, como eu falei no início, semelhante atrai semelhante. Então, se você é uma pessoa que está emocionalmente fragilizada, você vai se aproximar de pessoas emocionalmente fragilizadas. Então, não tem como construir um negócio que se sustente, um negócio, uma base sólida nesse estado emocional. Então, você espelhou, você projetou o teu vazio em uma outra pessoa para suprir aquela necessidade que você estava tendo naquele momento, porque você estava doente, sem poder exercer a sua profissão. Então, você projetou a tua necessidade de fazer, né, que a gente pode falar mais na frente ou até mesmo agora, que durante o processo, o que nós identificamos? Que a tua crença em termos de valor, em termos de formação do indivíduo, que são as crenças básicas, a crença de identidade, a crença de merecimento, a crença de capacidade, o teu valor você concentrava no fazer. Então, você acreditava, eu só tenho valor se eu fizer determinada coisa, se eu trabalhar. Então, era aquela pessoa fazedora, aquela pessoa que nunca parava. Então, ter que parar para você foi muito difícil. Então, naquele momento de dificuldade que você teve que parar, de certa forma, porque o teu corpo te parou, o teu emocional somatizou ao ponto que o teu corpo te parou para prestar atenção. Ei, presta atenção, observa essa situação, cuida dessas questões emocionais. Então, você começou a projetar no outro, para que o outro pudesse satisfazer aquela necessidade de fazer que naquele momento você não estava podendo. E eu tinha muito medo também de perder, né? Como foi uma parada muito brusca,
de repente eu precisei parar ali de trabalhar, eu lembro de um episódio da minha vida que eu perdi muito rápido. Então ali eu tive a sensação de perda. Nossa, eu vou perder a minha empresa, eu vou perder tudo que eu construí. E aí, qual foi esse episódio, né? Não sei se eu já comentei contigo, eu acredito que sim. Que foi quando eu morava com os meus padrinhos, que eu tinha uma vida muito boa socialmente, eles tinham condições, né, financeiras. Então eu tinha o quarto dos meus sonhos, eu tinha tudo que lançava, eu tinha um café da manhã farto todos os dias na minha casa. Era maravilhoso. Até que um dia, né, eu não morei mais com ele, a minha mãe me trouxe para morar com ela, de repente. Então, imagina, uma adolescente que tinha tudo, de repente passou a não ter nada. Então, ao invés de tomar café com tudo muito farto, eu comecei a tomar um café preto. Aí, de manhã, à noite, jantava água com biscoito e sal. Então, era assim, de repente eu tinha tudo, de repente eu não tinha nada, né? Então, quando eu me vi naquela situação, a minha sensação, eu acredito, tu sabe, né, de forma muito inconsciente, ativa alguma coisa na nossa mente. Então, eu fiquei com medo de perder tudo que eu tinha construído e ir para estaca zero de novo. Então, esse foi um dos sentimentos que eu tive, né, nessa época. Mas, depois que eu me conscientizei disso, do meu valor, que o meu valor não estava no trabalho, né, que eu não precisava me matar de trabalhar para ter alguma coisa, que eu poderia trabalhar de forma inteligente. Então, eu aprendi muita coisa nessa minha fase difícil. E hoje estou construindo uma empresa que ela está sendo sustentável a longo prazo. Que eu não preciso me tornar uma escrava, que o meu valor não está no fazer operacional, que eu posso trabalhar de forma mais inteligente. Eu acredito que é isso que a gente ensina aos nossos alunos, que a gente prega no método Business Beauty, porque... Sabe, uma das coisas que eu quero pontuar aqui, Mayra, é que as pessoas, elas acham que elas precisam já ter uma grande empresa para que elas mudem a mentalidade delas. Eu acredito que não. Eu acredito que você precisa ter uma mentalidade certa, uma mentalidade empresarial, uma mentalidade de crescimento desde quando você está iniciando. Porque quando você tem essa mentalidade certa no seu início, é quando você constrói uma empresa de sucesso, uma grande empresa. Porque ao contrário disso, você vai construir um castelo de areia. Exatamente. Ou seja, em uma base fraca, que qualquer crise, que qualquer ventania vai destruir a tua empresa, que foi o que quase aconteceu comigo. Mas que bom que não aconteceu, né? Que eu quase cheguei ao fundo, eu cheguei ao fundo do poço, mas eu digo quase porque eu não cheguei a perder a minha empresa, poderia ter perdido. Mas não perdi. Então, o fato de não ter perdido, mas foi um fardo muito pesado que eu carreguei para me suportar e chegar até aqui e aprender tudo que eu aprendi, poder transmitir isso para outras pessoas. Então, essa conscientização que a gente gera hoje, ei, não é porque você está começando que você tem que começar de forma errada. Porque quantas pessoas entram no mercado da beleza hoje que só iniciam? Só dão start e não permanecem no mercado. Não permanecem porque começaram de forma errada. Se tivessem começado de forma certa, não teriam fechado a empresa, não teriam desistido. E querendo ou não, essa pressão hoje que está nas redes sociais, essa pressão do sucesso, essa pressão do ficar rica muito rápido, começa a pressionar mentalmente as pessoas de que elas têm que ficar ricas em um mês, elas têm que ficar ricas em um ano, em 2 anos, que se o sucesso empresarial delas, né, financeiro, for daqui a 5 anos, tem alguma coisa errada. E não é assim. Então, essa pressão também está acabando muito com as pessoas e fazendo com que elas tenham pressa de acelerar o processo delas e não criem uma empresa que seja sustentável a longo prazo. No caso, eu acredito que não seja exatamente a pressão, mas porque as pessoas não estão preparadas emocionalmente, elas acabam cedendo essas questões externas às mesmas, né? Porque quando você constrói uma base, uma inteligência emocional, quando você trabalha, quando você entende as suas emoções, você analisa, inteligência emocional, só para deixar claro, não quer dizer que você nunca vai ter problema, não quer dizer que você nunca vai ficar triste, né? Não quer dizer que nunca mais você vai ter desafio na vida, não é isso. Inteligência emocional é você entender que as emoções são importantes, que as emoções são necessárias e que elas estão ali na sua vida
para te mostrar algo, para dizer, presta atenção, você tem que corrigir aqui esse trajeto, presta atenção, você tem que corrigir aqui esse percurso. Então, ao sentir uma tristeza, ao sentir uma insatisfação, é necessário você parar e analisar. Da onde vem essa tristeza, da onde vem essa insatisfação, essa raiva, esse desentendimento, e não ignorar as emoções nesse caso. Então, quando você trabalha essas questões, pode ter uma pressão muito grande lá fora, mas você mantém o seu equilíbrio interno, você consegue lidar com isso e crescer no meio ao caos, né? Essa é a verdadeira paz. Está tudo aqui fora de você sendo destruído. O sistema econômico está desafiador, mas você consegue equilibrar as suas emoções e usá-las a seu favor, mesmo no meio de um cenário caótico. E algo importante também, puxando esse gancho, é em relação a esse autoconhecimento, essa importância, né, de gerenciar as emoções, de se autoconhecer, principalmente no mundo empresarial, né? E esse acesso a tantas informações é que quando você sabe quem você é e o que você quer e para onde você quer de fato ir, você não olha para os lados e não replica. Porque tá muito comum essa questão da cópia, de ficar replicando o que o outro está fazendo, porque o outro está tendo sucesso, então eu vou fazer também. Então, quando você sabe o que você quer e para onde você está indo, você tem tanta clareza disso que você continua trilhando o seu caminho. Tá? Você não vai manada, né? Isso, não fica, efeito manada. Não fica repetindo o que os outros estão fazendo e você está em paz, porque você sabe do seu caminho. Falando aqui em relação como se fosse uma metáfora, é como se fosse, você fica como se fosse um camaleão mudando a sua aparência de acordo com o meio. Ou seja, você acaba se descaracterizando e se distanciando da sua identidade. Se eu fosse resumir todo o processo da Paula, eu poderia falar que foi um resgate, uma conexão com a sua identidade, um resgate dessa identidade, né? Porque antes ela acreditava que o valor dela estava no que ela fazia e também no ter. Então, o valor dela estava no ter, que ela tinha medo de perder aquilo, porque se ela perdesse, ela não era nada, se ela perdesse, ela não tinha valor, não tinha nenhum significado para ela viver. Não tinha sentido viver sem o ter e sem ser uma fazedora, sem estar ali na empresa direcionando tudo que tinha que ser feito. E nesse processo, ela entendeu que é tudo ao contrário, né? Que primeiro ela tem que fortalecer quem ela é, que o valor dela está quem ela é. Eu acho que uma das grandes descobertas foi realmente da tua própria identidade, que é algo que é um diferencial no método Beauty. Porque o que nós temos no mercado são inúmeras técnicas que você começa a implementar como repetição, falando aqui do efeito manada, repetindo, e muitas vezes você nem consegue repetir essas técnicas, até porque as suas crenças não estão preparadas para isso, você acaba sendo limitado por suas próprias crenças e procrastinando, ou seja, quantas pessoas têm inúmeros cursos que elas compram e não conseguem finalizar. Então, um dos diferenciais do método Beauty é exatamente isso. Nós trabalhamos desde a questão da identidade. Por quê? Como é que você vai construir uma marca pessoal? Como é que você vai construir uma identidade empresarial se você não sabe nem quem você é? Como você vai definir os valores da sua empresa, a missão da sua empresa, se você não sabe nem quais são os seus valores e qual é o seu propósito? E aí a gente acaba repetindo, isso aconteceu comigo, né? Uma das coisas que aconteceu nesse período, eu acho que eu até cheguei a dar exemplo já em uma das nossas palestras, foi que eu estava tão perdida em relação à questão da minha identidade, né, do que eu queria, do que eu gostava, de quem realmente eu era, que eu comecei até a replicar, né, coisas que o mercado estava fazendo, que não condizia com aquilo que eu gostava, que eu queria. Comecei até a utilizar cores no mercado que eu não gostava. Por exemplo, eu não gosto de rosa, eu nunca gostei de rosa nem de quando eu era criança, eu não usava rosa. E aí, de repente, todo mundo no mercado começou a usar rosa, eu comecei a usar rosa.
Eu não tinha, minha identidade estava ali totalmente falhada, né? Estava fraca, eu estava fraquejada, enfim. E eu começava a repetir tudo que estava no mercado. Tanto que hoje, olhando para mim, para a Paula de hoje, para o meu posicionamento, isso está muito bem definido em relação aqui. O que eu quero, como eu estou me posicionando no mercado, com o que eu acredito, né? Até em relação à questão de parcerias. Hoje, por exemplo, quanto mais a gente se expõe, mais oportunidades aparecem. Então, hoje eu tenho muito claro as pessoas que eu quero fazer parceria, quais são os valores daquela pessoa, se aquele projeto faz sentido para mim ou não. E quando eu era uma fazedora, eu também saía aceitando tudo. Tudo que as pessoas estavam ali me chamando para fazer, qualquer projeto que fosse, eu estava ali fazendo. Eu acabava tirando o foco daquilo que realmente era importante para mim, para fazer um projeto que não fazia sentido para mim. E aí entra a questão de ser aceito, porque às vezes a gente acaba querendo agradar mais o outro e se desagradando, dizendo sim para o outro e dizendo não para a gente. Então esse processo também de dizer não é um processo doloroso, mas que quando a gente está ali forte, né, quando a gente está com a nossa identidade fortalecida, quando a gente tem clareza daquilo que a gente realmente quer, isso se torna muito mais fácil, se torna muito mais simples. E quando a gente é empresária, quando a gente está no mundo empresarial, se a gente não tiver isso muito claro, se a gente não disser não para aquilo que realmente não é coerente para o nosso momento, não é importante para o nosso momento, simplesmente a gente vai perder o foco da nossa empresa e vai abrir mão dos nossos resultados que a gente deseja ter a longo prazo. Exatamente. Então, outra coisa que eu quero esclarecer aqui, que o processo de coaching não é uma pílula mágica. Então, é como se você fosse ao médico, o médico prescrevesse aquele medicamento e você não tomar e acreditar que vai ter resultado sem tomar aquele medicamento. Então, a Paula ela foi muito disciplinada no processo dela. Realmente, ela vivenciou, ela imergiu no processo. O processo de coaching é uma imersão. Realmente, você tem que estar disposto a praticar as ferramentas, a mudar a sua rotina, a implementar, a agir, a se comportar de forma diferente. Então, mesmo tendo essa identidade, mesmo acreditando que ela tinha que ser fazedora, mesmo se desafiando, ainda não tendo totalmente o autoconhecimento, ela estava disposta, ela estava decidida a mudar aquela realidade. Ela tinha certeza de que ela não queria mais aquela vida e ela tinha certeza que ela ia fazer qualquer coisa para sair daquele momento que ela estava vivenciando. Então, ela se colocou à disposição e realmente ela implementou o processo. Ela se colocou à disposição e ela leu o que tinha que ser lido, ela assistiu os vídeos que tinha que ser assistido, ela se cercou das pessoas que realmente estavam alinhadas com a vida que ela queria. Porque não adianta nada você entrar em um processo de coach, você fazer as suas sessões e não mudar o seu comportamento, não estar disposto a mudar a sua rotina. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Parece clichê, mas é a realidade. Não tem como ter resultado diferente. Se o teu comportamento, se o teu mindset é o mesmo. Então, tem que começar a mudança de postura, a mudança de comportamento, para que os resultados eles possam ser diferentes. Então, é algo que você tem que realmente se perguntar. Eu estou disposta a sair da minha zona de conforto? Porque se os resultados que a Paula está tendo, para você atingir esses resultados, você tem que se desafiar a sair da sua zona de conforto. E eu acredito que é isso que os alunos do Método Beauty fazem, né? Eles se colocam à disposição para sair daquela zona de conforto, que está gerando insatisfação na vida deles. Então, eu quero ressaltar não somente em relação ao processo de coaching, que não é um processo milagroso, é um processo de muita dor, é um processo de imersão e dedicação, que se você se colocar, se desafiar a vivenciar, a experienciar toda essa etapa, os seus resultados eles vão ser extraordinários, né? As suas visões realmente elas vão se concretizar como a gente está vivenciando hoje nas nossas próprias vidas. Então, gente, baseado em tudo que nós já conversamos até aqui, o que nós podemos perceber
é que o nosso sistema emocional, ele está conectado a tudo. Não existe essa separação emocional, racional. Na verdade, os estudos hoje em neurociência já mostram isso. Nós somos seres integrados. Até as nossas decisões, elas estão conectadas com as nossas emoções. Então, a partir do momento que a Paula, ela fortaleceu toda essa questão emocional, a partir do momento que ela conseguiu vivenciar e que ela investiu em inteligência emocional, tudo começou a se transformar. Não só na vida dela profissional, mas na vida dela pessoal. E esses resultados ela consegue hoje evidenciar e até mensurar na empresa dela. Então, quais são as principais mudanças, Paula, que você implementou depois de vivenciar e experienciar a inteligência emocional na sua vida? Mayra, um dos principais ganhos que eu vejo hoje dentro da minha empresa, e parte isso também de mim enquanto líder, é porque uma das coisas, quando a gente não tem o conhecimento, é triste, né? Então, sabe o que acontece dentro de uma empresa? Quando o líder não tem esse conhecimento, ele julga muito o colaborador. Por exemplo, colaborador X não me dá resultado. O colaborador X não é comunicativo. Ou, sabe, não conhecer de fato o seu próprio colaborador. Então, depois que eu tive, por exemplo, acesso ao conhecimento, acesso às ferramentas certas e pude aplicar dentro da minha empresa, eu entendi que quem estava errado era eu. Porque eu fazia as contratações de forma errada, eu contratava por identificação, porque eu tinha gostado da pessoa, ou porque alguém me indicou, ou porque era um amigo, e aí eu colocava naquele cargo que estava precisando, mas aquela pessoa ela não tinha ali o perfil adequado, então ela se esforçava demais para me dar um resultado. Não estavam no lugar certo. As pessoas certas não estavam no lugar certo. Tanto a prova disso hoje é uma colaboradora que eu tenho, que hoje ela é a gerente da empresa. Ela começou como recepcionista. E várias vezes eu pensei em demitir ela. Mas ela estava no lugar errado, porque eu, como líder, não conseguia identificar onde seria o melhor lugar para ela dentro da empresa. Tanto que hoje, o cargo que ela ocupa dentro da minha empresa é excelente. Então, esse foi um dos principais ganhos também, porque a gente conheceu o nosso colaborador, a gente consegue se comunicar melhor com ele, a gente consegue fazer com que aquele colaborador ele chegue no máximo dele de produtividade, sem que ele tenha que fazer tanto esforço e estar em um cargo que ele não gosta, que ele não se identifica fazendo algo que ele não tem prazer o dia inteiro. Porque um colaborador, ele está dentro de uma... Gente, imagina, um colaborador, ele está mais tempo dentro do seu trabalho, do seu local de trabalho, do que dentro da sua própria casa. Então, imagina a pessoa passar o dia inteiro fazendo algo que ela não gosta. E aquele colaborador, ele não se conhece, muitas das vezes ele não tem aquele autoconhecimento. Então, quando ele está sendo liderado por uma pessoa que não tem um mínimo de informação, que não tem autoconhecimento, que não consegue aplicar ferramentas para conhecer melhor o seu colaborador, como que esse colaborador vai se desenvolver dentro da empresa? Então, o que vai acontecer dentro dessa empresa? Essa empresa ela vai ter uma rotatividade muito grande de colaboradores. Ela vai sempre ter a necessidade de demitir um colaborador e de ficar contratando. É como se fosse ganhar na loteria, né? Nem digo ganhar na loteria, que é muito difícil, né? Mas eu digo assim, ficar tentando, dando tiro no escuro, sabe? Vou contratar e vou botar ver se dá certo. Ah, não deu certo, esse aqui é incompetente, esse aqui não sabe fazer, esse aqui não sabe se comunicar, esse não sabe mexer em planilha. Mas são pessoas que têm perfis totalmente diferentes. Qual o custo disso, né? Não, o custo de uma demissão, meu Deus do céu, é muito melhor você investir naquele colaborador para que ele se desenvolva dentro da sua empresa do que você achar que demitir é a melhor solução. Eu digo que o custo que você tem de tempo para desenvolver um novo colaborador, para mim é muito maior do que comparado ao custo financeiro, porque o custo financeiro de uma demissão, ela existe, mas para mim ainda pesa mais o custo de desenvolver aquele colaborador dentro de uma empresa, para que ele realmente fique bom para atender o seu cliente, para que ele realmente fique bom para exercer aquela função que você deseja. Então, saber contratar as pessoas certas, para que ela esteja no lugar certo e você consiga desenvolver essa pessoa no máximo possível, mas isso requer o quê? Um líder. Alguém que realmente conheça o seu colaborador e consiga identificar quais são os pontos positivos dele e coloque no lugar certo. Exatamente. E essa questão de perfil comportamental, você vai ver a diferença nos seus resultados, inclusive no atendimento
com o seu cliente. Explica rapidinho para a audiência, Mayra, o que é esse perfil comportamental, né? Se quiser até falar um pouco do meu, assim, para dar um exemplo prático. Baseado no conhecimento que a maioria das empresas, elas contratam por questões técnicas ou por habilidades técnicas e demite por comportamento, né? Hoje se implementa algumas técnicas, algumas teorias comportamentais. E a DISC, né, é uma delas. Uma das inúmeras teorias comportamentais que hoje são implementadas no meio empresarial. Segundo a mesma, ela classifica o perfil comportamental em 4, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. No caso, o perfil da Paula é dominante influente, né? Então, é uma pessoa altamente competitiva, criativa, que gosta de liderar, que tem facilidade de liderar, foco nos resultados, mas também é uma pessoa que sabe lidar muito bem com outras pessoas, gosta dessa conexão com outras pessoas, tem facilidade de se comunicar e gosta de estar cercado, ela se energiza estando no meio de outras pessoas. É um pouco do teu perfil, é isso. Mas se a gente for abordar um pouco mais profundo, é bem mais longo, então acredito que não dá para a gente detalhar. Aqui, nós podemos ter a combinação desses perfis, não somente um. Como no caso, o teu é dominante e influente, são os perfis mais altos, né? Uhum. Mas a gente tem traços de estabilidade e de conforme. Todo mundo tem todos. Só que em níveis diferentes, uns mais elevados e os menos elevados. Só que como eu vou saber meu perfil comportamental, Mayra? Você vai passar pela análise de perfil comportamental. Entre em contato comigo ou com qualquer outro analista de perfil comportamental, solicitando a sua análise de perfil. Mayra, eu lembro, quando eu tive acesso, né, ao meu perfil comportamental, para mim foi uma libertação. Porque uma das coisas que eu me cobrava é porque eu não conseguia fazer algumas coisas com tanta facilidade. Não é que eu não faça, porque eu faço, mas eu me estresso. Como, por exemplo, uma planilha, computador, e, sabe, alimentar sistemas, essas coisas assim que eu precise ficar parada, olhando e fazendo. Eu faço, mas parece que eu tô carregando uma tonelada nas minhas costas, porque eu me sacrifico para fazer aquilo, eu não faço de forma tão natural. Sim. Então eu preciso, naquele momento, me adaptar, né? Sim. Nossos perfis eles são adaptáveis de acordo com as nossas necessidades. Quando nós temos inteligência emocional, nós conseguimos fazer essa adaptação sem sofrer tanto, sem nos sobrecarregar, sem entrar em colapso. Eu acho que uma das fases também, Paulo, do teu processo foi bem isso. Eu tive assim, um desafio em trabalhar essa questão, porque ela chegava para mim querendo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas eu não consigo, é desafiador, não faz parte do meu perfil. Então, ela entender que ela precisa respeitar os seus próprios limites. E ela precisa aprender a delegar, né? Que é um dos grandes desafios, principalmente do perfil dominante, aprender a delegar. E é algo que a maioria dos gestores também passa e sofre relacionado a isso, né? Aprender a fazer esse processo de delegar as funções dentro da empresa e sair do operacional. Então, uma das fases do processo, ela se questionava muito, né? Ela queria fazer várias coisas que não estavam no perfil e talvez a inteligência emocional, toda a questão emocional dela ainda não estava suficiente preparada para sustentar essa adaptação em outro perfil e ela querendo fazer. E quando ela não conseguia, isso trazia muitos sentimentos de incapacidade, né? Então, estava muito associado às suas crenças de incapacidade. Então, tinha várias coisas, várias questões que você queria fazer, que era bem desafiador para o teu perfil e que aí no teu processo você foi aprendendo a se respeitar, sabendo a respeitar o teu limite, a se cobrar menos. A delegar. A delegar e se cercar de pessoas que pudessem te auxiliar nessas funções, nessas tarefas. Inclusive, isso é libertador. Com certeza. E concentrar de fato a tua atenção e a tua energia naquilo que, exatamente, que eu consigo fazer de forma mais natural e que me dá prazer, né? Antigamente, eu tinha essa dificuldade de delegar. Quando eu digo que é libertador, é porque
Quando você começa a delegar, mas não é sair mandando fazer, é realmente saber ter consciência do que você está delegando e saber cobrar. Né? Antes eu também tinha essa dificuldade, eu só delegava e eu não cobrava. Então isso foi um processo também que eu fui mudando. E eu lembro com a Mayra, eu dizia assim, Mayra, eu ligava para ela, tô estressada, tô irritada porque eu tenho que fazer isso e eu não tô conseguindo e tudo. Aí até que um dia a Mayra disse, Paulo, qual é a tua dificuldade? Começou a me fazer perguntas, né? E aí eu contratei uma pessoa para fazer tudo aquilo que eu pensava, lembra? Ou seja, hoje eu tenho uma pessoa, eu penso, né? Eu tenho muita facilidade de pensar, eu tenho muita facilidade de criar. Então, eu também sou muito imediatista, eu quero para ontem, tenho esse problema. Tem um projeto, eu quero que ele saia do papel. Eu não gosto de ficar esperando 2, 3, 4, 5, 10 anos. Isso para mim não funciona, né? Então, quando eu ia fazer, por eu ter que fazer uma tarefa que não era tão natural para mim, eu demorava muito tempo fazendo aquilo. E eu me irritava, eu me estressava. Então, para acelerar o meu processo, a gente identificou que seria muito melhor eu contratar uma pessoa para fazer aquilo que eu fazia em mais tempo. Ou seja, deleguei e eu consegui aí ter resultados muito mais rápidos. Exatamente. E uma das tuas falas que eram bem frequentes era em várias dessas ligações era tô perdida, lembra? Essa era a recorde, né? Se fosse delegar qual o recorde do processo, eu estou perdida. Então, esse sentimento de estar perdido está muito relacionado à questão que você não sabe qual a sua identidade. Então, você não sabe qual caminho que você vai seguir e tudo que vai aparecendo você quer fazer, todas as ideias, todas as oportunidades você quer abraçar e você realmente fica perdido. Você quer fazer todos os cursos, você quer aprender todas as técnicas, porque você não sabe quem você é, você não sabe onde você quer chegar, você não tem um projeto existencial. E aí, quando você chega para falar que você está perdido, presta atenção nessa questão da tua identidade. Você sabe quem você é, né? Então, qual o teu projeto existencial? Porque quando você tem clareza de quem você é e de onde você quer chegar, é muito simples traçar o caminho e muito mais fácil e fluido dizer não. Com certeza. E vou te falar, viu? Fique com orgulho de mim bem aqui agora. Tem 3 semanas, mais ou menos, que eu estou fazendo uma limpeza, tipo, de tudo. O que faz sentido para mim, o que não faz, afunilando mais as coisas, para que eu consiga ter resultados mais rápidos, né? E focado naquilo que realmente é meu objetivo. Porque, como você sabe, você me conhece, toda hora eu tenho uma ideia. Exatamente. Era exatamente isso que eu ia falar. A Paula, uma das características dela, ela é muito criativa, então a mente muito acelerada. Então aqui, no momento que nós estamos conversando, com certeza ela já teve, assim, milhares de ideias. E ela gostaria de implementar todas as ideias. Mas aí quando ela vem falar pra mim, aí eu tenho que, né, conduzir, né? Fluidificar, nós vamos ter que decantar muitas dessas ideias e analisar o que está alinhado e o que não está alinhado. Pronto, porque então o fluxo de pensamento é intenso. É muito intenso, muito intenso. Gente, eu não tenho problema em criar. A criatividade, para mim, é um dos principais pontos fortes da minha característica como pessoa. E aí, essa semana eu disse, não, eu fiz uma limpeza, era tanta ideia, e toda hora eu anoto uma ideia, eu digo, gente, eu deveria vender minhas ideias. Mas, para vocês terem uma noção, na hora que nós nos vimos a primeira vez, hoje, ela disse, amiga, eu tenho muitos projetos, tenho muitas ideias. Eu não tô acreditando muito nessa limpeza dela, não. Foi apenas uma ideia mais refinada, mas tá focada com o nosso propósito, nosso objetivo agora. Tu vai gostar da ideia. Eu preciso conhecer primeiro essa ideia para analisar. Pronto. Mayra, com tudo isso que nós conversamos sobre a importância da inteligência emocional, inclusive nesse estudo de caso da Paula antes, a Paula depois, qual é a mensagem que você quer deixar para quem está nos acompanhando, nos assistindo? É uma frase bem sintética, bem simples, né? Que eu costumo falar sempre. O seu negócio é reflexo de quem você é. Se os seus resultados na sua empresa, se eles não estão satisfatórios, se você está incomodado com os resultados que você está tendo hoje, olhe para você.
Trabalhe as suas raízes, trabalhe o seu emocional e fortaleça a sua base. Você é a mente do teu negócio. Então, nenhum negócio é negócio grandioso, extraordinário, é construído sobre uma base fraca, sobre uma mente que não tem inteligência emocional, uma mente emocionalmente comprometida. Então, fortaleça suas bases emocionais, invista em você, invista em inteligência emocional, que os resultados, eles virão, eles vão ser consequência disso, porque é tudo um reflexo, tudo está relacionado, como vocês puderam ver e estão acompanhando, né, todo o processo da Paula. Perfeito. Mayra, muito obrigada. Para mim é uma honra. Foi uma honra ter você aqui compartilhando todo esse conhecimento. Eu espero que para vocês tenha feito muito sentido. Muito obrigada por ter ficado até o final. E, gente, um beijo e até o próximo episódio.